E eu já vi cena de quebrar a mesa, de entrar armado, né, ameaçar o cara. Cara, cenas assim horríveis, de chamar a polícia. E se você faz mal feito, se você faz com esquece de detalhes importantes, isso vai ser cobrado no final. É barato? Fazer rápido agora é barato, mas depois é muito caro. O consumidor lesado, ele não esquece. Sim, né? Era uma pedra de mármore, eu acho que era um mármore. O cara furou o mármore e colocou a tela de proteção. O proprietário foi lá no imóvel e falou assim: não quero esses buracos aqui não. R$40.000. Trocar todas as pedras de todos os cômodos do imóvel. R$40.000 para trocar. Inteligente. Então a gente está usando uma API de IA que permite que o vistoriador só dite, por exemplo, piso de porcelanato na cor bege, em bom estado. O próprio sistema cria todos os ambientes para você sozinho. Hoje nós vamos falar de um tema que tira o sono de muita gente. Vistoria de imóveis, uma etapa que pode transformar uma simples parede arranhada num debate jurídico. Não perca tempo com uma simples trinca na sua carreira. Acompanhe o Selfie com Mercado, ative o sininho para as notificações e vamos em frente. Aprove sua vistoria e seu futuro. Vou bater um papo aqui sobre o nosso convidado. Olha a trajetória dele. Arnaldo Cavalcante é empreendedor executivo com formação em computação pela FATEM e pós-graduado em gestão empresarial e inteligência artificial. É CEO da Devlos Smart Solutions e também responsável pelo desenvolvimento do aplicativo de vistoria de imóveis da Devlos, uma das soluções mais utilizadas no Brasil para a digitalização do processo de vistoria imobiliária, com mais de 10 mil usuários e centenas de milhares de vistorias realizadas por ano. Parabéns, meu amigo. Outro nível, né? Outro nível. Ele também é cofundador da Fast for Sign, uma plataforma de digitalização com processos com base tecnológica, presente em diversos segmentos do país. A Devlos, sob sua liderança, tem como missão transformar o mercado de gestão imobiliária ao simplificar, padronizar e profissionalizar o processo de vistoria, integrando, olha só, veja bem, tecnologia, automação e transparência entre todos os envolvidos no ciclo de locações de imóveis. Esse bate-papo de hoje vai longe, né? Vai longe. Vamos lá, então, vamos começar. Meu amigo, muito obrigado mais uma vez por sua presença aqui no Selfie com Mercado. E eu gostaria já de começar o que se trata, o que é uma vistoria de imóveis e quais também as importâncias ou cuidados, Arnaldo, que nós devemos tomar nesse cuidadoso processo imobiliário. Primeiramente, obrigado pelo convite, Capanema. Bom, eu costumo dizer que a vistoria de imóveis é um raio-x do imóvel, né? É muito importante, a imobiliária em si, ela faz a gestão da imobiliária, do imóvel, né, do proprietário, ela tem que ter esse cuidado em que essa gestão, esse imóvel seja locado, entregue ao inquilino e devolvido nas mesmas condições. Certo. Tá? Então, a vistoria de imóveis ela é feita para descrever com a minúcia de cuidados, né, com a minúcia de evidências de que aquele imóvel está sendo entregue para aquele inquilino e que ele vai passar todo esse período dentro desse imóvel e vai devolver, quando ele sair, nas mesmas condições.
né? Isso é uma vistoria de imóvel. É a mesma analogia que você faz quando você aluga um veículo, né? Uhum. Você aluga um veículo, é feita uma vistoria desse veículo, e quando você devolver, você tem que devolver o veículo nas mesmas condições que você colocou. É uma responsabilidade muito grande, né, Arnaldo? Sim, Você está sim. cuidando do patrimônio, do ativo daquelas pessoas, né? E de certa forma da vida, né? Porque quando dá uma dor de cabeça. E muito mais complexo. Quando você fala de vistoria de locação, uma vistoria que envolve muito mais detalhes, Sim. né? Você não vai vistoriar, eh, como se fosse fazer uma comparação com vistoria de vendas, né? Vistoria de locação, você olha tudo. Você olha o piso, você olha, não olha só qual que é o material do piso, você olha a cor, Uhum. né? Você olha o estado do piso, você olha como que ele foi colocado, você olha o rodapé, você vai olhar a pintura, a parede, qual que é o Uhum. material dela, qual que é a tinta usada. A tinta, né? É importante. Ah, mas a marca da tinta, né? Ah, mas Arnaldo, você vai olhar o, você vai entrar nessa minúcia de olhar a marca da tinta que o cara pintou aquela parede? Sim, porque existe diferença de valores. E o proprietário ele pode muito bem querer que aquela tinta seja, que o imóvel seja devolvido com a mesma tinta que foi pintado naquela, né, com As aquela mesmas a condições. Ele mesma. investiu ali, né, Arnaldo? Exatamente. A arquiteta que pintou, que escolheu a tinta, ela pode ter manipulado aquela cor, né? E que, olha, eu quero que seja essa cor para aquele ambiente, eu que escolhi essa cor, então eu quero que seja devolvida da mesma forma. Então isso tem um custo, né? Então isso e não devolver dessa mesma forma é tá aí o grande problema, Hum. né, que vai gerar um estresse, né? O estresse está todo nessa manipulação, né, de não devolver igual o proprietário deixou, Recebeu, né? igual recebeu. E por que é tão crítico assim esse processo assim? Porque na jornada de locação, que é assim uma atuação imobiliária importantíssima no Brasil, né? A maioria das pessoas na primeira experiência dela, nós estamos falando uma escala nacional, né? Optam por morar primeiro, né? Vivenciar uma experiência num local, até mesmo depois adquirir. Quando tem as condições também para aquisição desse imóvel. Então, a questão da locação é muito importante, mas a entrada e a saída, esse ciclo é muito crítico, apesar de estar detalhado. Por quê? É por causa da subjetividade? Como é que funciona isso, assim, do seu ponto de vista, Arnaldo? Ah, são vários. Primeiro, meu ponto particular cultural. A gente tem um costume de não ler nada porque a gente são 2 momentos, né. Quando você está mudando para um imóvel, você está naquela fase emocional de mudança, né. Então você quer um apartamento novo, você está entrando para um apartamento novo, que você está em um ambiente novo, a mudança é coisa maravilhosa, você não está se importando com aquilo. Quando você sai, é outra emoção. Você está deixando aquilo para trás, você não quer aquilo, quer se livrar daquilo. Então são 2 momentos. Ok. E qual que é o problema maior, né? A vistoria, né, quando ela é trabalhosa. E trabalho, eh, quando você quando você quer fazer uma vistoria bem feita, ela é custosa, tá. Então, existe um problema, né, a vistoria ela é um problema para o mercado imobiliário. Eu estou no mercado imobiliário desde 98. Eu trabalho para o mercado imobiliário desenvolvendo soluções, eu trabalho com tecnologia para o mercado imobiliário, estou dentro desse cenário desde 98. E prestei consultoria por muitos anos, viajando o Brasil inteiro, né, até que eu desenvolvi a Dévolos, né, desde em 2012. Então, assim, eu vivenciei tudo isso aí, né, e tal. A vistoria de imóveis, ela sempre foi um problema para o mercado imobiliário, tá. E por quê? Porque ela é trabalhosa. Hum. Para você ter uma boa vistoria, ela leva-se tempo para se fazer. Uhum. Então, se você tem naquela época, Arnaldo, existiam vistorias boas? Existiam, mas era quase artesanal. É o cara que fazia, demoravam-se dias para se criar uma boa vistoria. Hoje em dia, isso não é possível, porque a esteira imobiliária hoje se pede velocidade, Sim. né?
Então, se você quer uma locação, hoje o inquilino não espera mais que, daqui, se eu falar para o inquilino hoje, daqui 3, 4 dias eu te entrego a vistoria. O cara não vai querer, ele vai para o mercado e aluga o imóvel, outro imóvel no mercado, e a imobiliária perde a locação. Certo. Né? Então, a esteira imobiliária é muito rápido hoje. A alocação é muito rápida, né? Muito dinâmica. Então, para você construir, para fazer uma vistoria, as imobiliárias estão... então beleza. Então, já que é rápido, vamos fazer um negócio, né, rápido também. Aí vem o erro, aí vem o problema. Aí dá o conflito que você falou, né? Do Aí detalhe. né? Vem o problema. E se você faz mal feito, né? Se você faz sem essa minúcia de detalhes, né? Né? Esquece de detalhes importantes, isso vai ser cobrado no final, né? Aí é aquela coisa, é barato? Fazer rápido agora é barato, mas depois é muito caro, tá? E esse caro, ele está diretamente relacionado ao que a gente chama de a visão da empresa, ao brand dela, entendeu? Isso é difícil, porque o consumidor lesado, ele não esquece. Ele não esquece disso. Isso é muito importante. Você tocou num assunto aí que é a representação, né, Arnaldo? Quando você está fazendo uma entrega, uma coleta de serviço, ou até mesmo de algum produto, né? Você herda responsabilidades. Então, uma vistoria, se causar um dano, um prejuízo, vai causar uma lembrança, uma ferida na memória da empresa, daquele inquilino e do proprietário também, enfim, de todos os envolvidos. Então, esse preciosismo assim, é muito importante. E você também falou da sua jornada ao longo desses anos, né, com tecnologia. Esse preciosismo, você vê que ele tem evoluído. Eu sei que você trabalha com uma empresa que especificamente dá essa solução e a gente vai aprofundar nisso. Mas no âmbito do mercado geral, esse desenvolvimento da vistoria imobiliária, do ponto de vista de tecnologia, até mesmo do ponto de vista cultural, você percebeu mudanças nos últimos anos? Como é que funciona? Muito, muito, muito. Graças a Deus mudou muito, né? Cultural, né? O mercado, eu vejo que de uns anos, nos últimos 10 anos, mudou mais, por influências de empresas, umas mais inovadoras que as outras, que acabou impulsionando o mercado como um todo, tá? Isso foi muito bom, tá? O mercado investiu. Porque a gente sabe, Capanema, a gente está no mercado imobiliário, há uns 20 anos atrás, a gente via um mercado imobiliário meio, como se diz... Amador? Não amador. Assim, como se diz, ele não se importava muito, tava bom. Displicente, né? Assim, tava bom, aqui tava funcionando, né? Como tecnologia, aqui tá bom, não vou mexer, tá legal, tá funcionando. Até alguém grande vire e fala assim, você entende? Não, aí deu aquele boom assim, opa, tenho que me mexer, tenho que fazer alguma coisa. E isso foi bom para o mercado. Como tudo que tecnologia, tudo que vem que mexe com tudo, né? Que mexe com o sistema em si, né? Ele vem, é ruim no início, mas assim, de certa forma, o mercado mudou muito. Nasceram muitas empresas. A Dévolos, ela foi a primeira aplicativo de vistoria de imóveis do Brasil, tá? Eu sou de Belo Horizonte, eu sou de Minas, né? Eu nasci em Montes Claros, mas eu fundei a Dévolos. Meu primeiro mercado, na verdade, eu vou contar um pequeno... Sim, fique à vontade. A gente adora. A gente aqui no Selfie Mercado. Cadê a nossa câmera do hall de entrada ali? Aqui no Selfie Mercado. A gente adora essas vidas como elas são. Eu não consigo falar picado porque tem história, né? Isso é importante. Eu estava morando em Fortaleza. Eu saí daqui em 2007. Estava morando em Fortaleza. Já estava trabalhando como consultor no mercado imobiliário já desde nessa época e tal. E eu falei assim, e essa foi minha dor. Eu saí daqui de Belo Horizonte e falei assim, gente, eu tenho que resolver esse negócio, eu tenho que resolver esse negócio de vistoria. Como é que ninguém pensou em nada? Não existe nada.
continuam fazendo no papel, continuam escrevendo no papel essa vistoria. E é um problema. Todo mundo chegar com um problema. Foi aí que surgiram os tablets Android. Porque tablet da Apple, na época, era muito caro, né? E os celulares na época, em 2011, 10, você lembra, era pequeno demais. E as câmeras ruins. Aí surgiu aquele tablet Android, eu falei assim, opa, mais em conta, tablet, o sistema operacional Android, tá aí, nós pensamos, vamos desenvolver? Chamei uns amigos, que somos sócios hoje, vamos desenvolver. Em 2012, nós lançamos. A primeira coisa que eu fiz, peguei um avião de Fortaleza, vim para Belo Horizonte, visitei todos os meus clientes aqui e fechei várias contas. Na época, a Rede Morar, né, que foi uma das meus primeiros clientes, depois a Netmóveis, também que veio também. Netmóveis, fechei vários clientes com ela. Então, foi assim, foi um sucesso, porque não tinha no mercado. Você partiu de uma necessidade, né? Que você vivia, Partiu a necessidade, porque ninguém não se tinha isso. Quando eu mostrei, a primeira coisa a primeira reação dos empresários era assim, não, isso existe? Eu lembro uma coisa engraçada, que eu tinha um cliente lá de Governador Valadares, que eu contei para ele já era meu cliente na época de consultoria e tal. Ele veio para Belo Horizonte para assistir, que é o mineiro desconfiado, né? Será? Será que a gente é desconfiado? Como é que é isso, produção? É só um detalhezinho pequeno e cultural, não é? Ele veio para cá visitar um cliente meu aqui para ver funcionando. Aí ele passou um dia aqui, viu funcionando e levou para Valadares. Porque, assim, realmente era uma quebra de paradigma, né? De ver. Ele falou assim, gente, o mais emocionante, né? Hoje tem vários sistemas, né? Concorrentes. Isso é bom. Isso é muito bom, porque na época eu era sozinho, né? Então. O convencimento era muito ruim, né? Porque você não. Você tinha que ficar pensando em melhoria. Hoje não, hoje você briga, né? Hoje é uma maravilha, né? Que você fica o tempo inteiro pensando em melhorar o produto, né? Antes era muito confortável, né? Mas assim, eu lembro uma coisa bem interessante de relatos emocionantes. Sério mesmo, sem exagero. Tinha relatos de vistoriadores de imobiliárias me ligando, falando que eu mudei a vida delas. Olha que maravilha. Sério, a qualidade de vida. Arnaldo, você mudou a qualidade de vida minha. Porque antes eu tinha que sair, tinha que fazer a vistoria, eu não tinha vida, sabe? Eu tinha que trabalhar. Hoje eu tenho qualidade de trabalho. Cara, isso para um empreendedor, né? Escutar isso, que você desenvolveu uma solução que trouxe, isso pra gente é fantástico. Você sabe de missão cumprida, né? Missão cumprida. Isso pra gente valeu tudo, sabe? Valeu a pena, pô, é isso, estamos no caminho certo, vamos continuar. Já só pequenos relatos, eu lembro até hoje qual foi o imobiliário, né? Mas assim, todos os relatos que nós escutamos, todo lugar que eu fui, sabe? Isso já valeu a pena. Essa questão, você tocou num ponto muito importante, que é as histórias. E você falou da tecnologia, sua empresa é uma empresa de tecnologia para uma solução de um problema, uma dor, uma dificuldade. Vamos chamar isso de uma dificuldade naquele momento. Que você fez uma entrega muito boa. Mas tem a história, tem as pessoas, né? Foi pautada nas histórias, nas pessoas, que você buscou essa solução tecnológica. Esse valor à trajetória é muito importante. Parabéns por esse caminho. E a jornada, como você falou muito bem, no início era o poder de convencimento, né, Arnaldo? Sim. Não tem nada parecido, que é muito confortável, tá no Oceano Azul, surfando ali, mas ao mesmo tempo também como mostrar uma novidade tão assim disruptiva para as pessoas assim, e como ser provocado nessa constante melhoria. Então mudou muita coisa de lá para cá. E agora eu vi falar também, cadê a nossa câmera? Aqui agora a vida, como ela é aqui. Eu vi falar uns rumores, né? Rumores a um projeto de lei, como é que está isso? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão da regulamentação disso, da necessidade. Se até onde eu sei, você me corrige, por favor, se eu estiver errado, na lei do inquilinato cita a necessidade de um registro, não é? Sim. Você tem que fazer um registro, uma coleta de informações do imóvel que você está entrando e também numa coleta de saída. Não especificamente o como fazer esse registro.
e ainda tem casos ainda da falta de perícia de algumas anotações, ter esse conflito final. Então, essa ideia de regulamentar isso, com ter foto, ter vídeo, ter uma questão tecnológica envolvida, o que você acha disso? Você acha necessário? Acha prudente? É o caminho a se fazer? Junto com a sua resposta, você refletisse um pouco, Uhum, Arnaldo, sobre. Você citou lá no início a questão da cultura. uhum. A cultura é algo que a gente naturalmente vai conquistando, seduzindo e aplicando, ou você também, como empresário, pode acelerar isso? E no caso também da lei do inquilinato, não foi também uma aceleração da cultura? Porque senão todo mundo podia fazer de qualquer jeito. A não existência de regras também É, atrasa um pouco a evolução. tá. Existe agora uma PL, que é a 727/2023, tá? Que é uma regulamentação da vistoria, Ok. tá? Essa PL, ela já foi aprovada pela CCJ da Câmara e ela, na verdade, essa PL, ela diz as regras. Essas regras já são utilizadas pelas imobiliárias melhores do mercado, tá? Já são. Mas assim, é um grande divisor de águas. Isso é muito bom para o mercado, porque existia uma falta de regra monstruosa, né? Que é uma falta de evidências, uma falta de termos, como se diz, do que realmente deve ser utilizado. Então, assim, é muito comum você pegar vistorias hoje e com termos assim, em bom estado, tá? Hum. Em bom estado pode estar para mim, mas não pode estar para você. Quem já não ouviu isso na vida, né? Você está Entendeu? em bom estado. Fica a Entendeu? dúvida o que que a pessoa quer dizer, né? Então, existe até algumas seguradoras, né, do mercado que abominam totalmente esses termos para uso de pintura, né? Então, assim, é interessante você evitar. O que acontece hoje, Capanema? Você tem que evitar a, as dúvidas. O interessante é evitar a dúvida, tá? Na, na vistoria, ela tem que, se tem uma mancha na parede, essa mancha tem que ter, vamos supor uma vistoria de saída, tá? Tem que ter a foto da vistoria anterior, daquela parede, e se tem uma mancha na vistoria, a foto tem que ter a data da vistoria, a foto tem que ter Uhum. a descrição clara de como que era aquela pintura, qual que era o material da pintura, uma foto de ou várias fotos que comprovam aquela pintura, a condição dela da época, tá? Na vistoria de saída tem que ter mais fotos, tá? Uma foto destacada, né, que o pessoal fala. Alguns pedem para colocar até a medida da mancha, mas uma forma de destacar ou descrever já resolveria daquela mancha, com data e hora que foi tirada. Isso tudo são evidências, tá, que vão ajudar a tirar dúvidas, tá? Quando você tem um conjunto, tá, de provas, você tira dúvidas, você minimiza a discussão. Essa é a lógica, tá? O APL, ela vem para ditar algumas regras lá e para tirar alguns vícios que são usados, na verdade. A APL, ela vem tirar o cara que faz vistoria de qualquer jeito, entendeu? Entendi. Colocar nivelar para Nivelar, cima, né? Nivelar para E cima, né? isso vai ser muito legal para o mercado, Uhum, né? uhum. Apesar de que ela diz lá para a contestação ser 5 dias, tá? O que é muito discutível, né? Porque eu acho que não tem, não é às vezes não é um tempo hábil, mas assim, já é um passo muito importante. Já é um passo muito importante para se ter uma regra, né? Que não se tinha nada antes, né? O cara escrevia de qualquer jeito, né? E eu acho que é o grande, volto a dizer, muitas imobiliárias já faziam, e para se ter essa PL, muitas imobiliárias foram consultadas, eu tenho certeza, tá? E para se ter uma boa vistoria,
É, se você faz uma vistoria com a riqueza de uma boa descrição, uma riqueza de várias fotos, vídeos, né, clareza, né, Uhum, uhum. a saída, a vistoria de saída vai ser meramente, vai ser muito menos traumática. Fica mais tranquilo, né? É, Agora, você tocou no assunto aí que eu tenho que te perguntar isso. Arnaldo, você falou da mancha da parede. Vamos dizer, então, que eu tô num churrasco lá em casa, vou pegar aquele pedaço de carne na grelha ali, meti a mão lá, sujei de gordura e apoiei na parede para dar uma descansada ali, né? E aí, na vistoria, tem uma pequena mancha lá e a pessoa fala assim, não, isso já estava assim quando eu cheguei. Como é que lida com isso, assim, porque às vezes é muito subjetivo, eu estou me referindo, não nesse caso específico, é uma metáfora cômica sobre esse caso, mas tem também que a mancha pode ter sido causada por uma situação natural, um desgaste temporal também, conforme foi a exposição daquela área. Como é que, como é que se justifica isso, Arnaldo? É criterioso, é difícil, né? é. Aí que gera talvez uma divergência entre opiniões, não? Onde falta prova, nasce subjetividade. É isso, tá? Então, é o que eu te falo. Se tudo foi bem registrado como prova no laudo de vistoria, não tem subjetividade. Se eu tenho tudo registrado lá e aquela mancha não tinha no laudo de vistoria, não tem discussão. Pronto. O cara, na hora de sair, ele vai lá, a mancha tá lá? Não tá. Então, sabe uma discussão legal? Isso é muito comum. Você mora numa casa, tá? E você mora numa casa e a sua casa tem uma calha, tá? Sua Uhum. casa normal, né? De quem que é a responsabilidade de limpar a calha? Você acha? É uma pergunta difícil. Se eu for o proprietário, eu te dou uma. Se eu for inquilino, eu te dou Você é o outra. inquilino. Eu acho assim, se foi um descuido meu, de, por exemplo, Você mora na casa tem como uma, inquilino. tem uma árvore lá. E aí vão dizer que caiu galhos, assim, que eu não poder, entupiu, estragou. Então eu tô achando, tá? Que a minha falta de manutenção no ambiente onde que eu moro causou isso. Agora, por exemplo, se tem uma tempestade que vem trazendo alguma coisa e danificou, eu acho que eu não interferi nisso. O que seria nesse ponto? É. Ou tudo que é, no caso da calha, tá? É obrigação do inquilino de manter aquele bem lá, tudo que ele consome lá, tudo que está disponível para ele, em manutenção. Ele, Sempre. ele tem que dar manutenção naquilo. Ele tem que cuidar. Ele não pode, por exemplo, é, a esposa dele lava, por exemplo, ó, você faz a barba, né, e joga todo o cabelo no ralo da pia do banheiro. Vai entupir. Quando entupir, quem que é a responsabilidade disso? Do proprietário? Olha, Não, isso é um mau uso, olha como você falou uma coisa entendeu? importantíssima. Olha, Então, olha a minha visão, Arnaldo. uhum, Você falou uma coisa importantíssima. Quando você fala calha, eu estou pensando da casa para fora. O caso da pia do banheiro, ok, que eu entupi ali, eu tô morando ali. Mas você está falando então que a minha responsabilidade vai da parte externa, que eu até citei uma tempestade, que eu não tenho nada contra isso. sabe por Mas eu quê? tenho que deixar limpo. Tem, sabe por quê? Porque a calha, se ela entupir e chover, o que acontece? Infiltrações. Infiltração. E a infiltração é mais séria, né? Vai infiltrar, vai mofar a parede, aí vai infiltrar tudo, vai ter uma manutenção, vai ficar muito mais cara, né? Um outro exemplo que eu queria uma opinião sua. Agora, entre casas, né? Tem muitas casas, muitos imóveis no Brasil são tipo vilas, né? Uhum. E essas vilas assim têm uma divisão estética, por exemplo, de uma parede verde, um muro verde, uma trepadeira. Então, eu sou o proprietário agora, tá? Eu entrego esse imóvel lá para locação, ok? E ele está em manutenção, tá tudo certinho o muro. Só que a trepadeira é vivo, ela cresce, mas não é uma área que pertence ao imóvel, da área externa.
ela pode atingir as outras paredes, ou ela pode morrer caso a pessoa não molhe. Como é uma área externa, aí eu tô refletindo em cima da calha que você. Essa calha já abriu minha cabeça. Isso é Já discussão. abriu minha cabeça, já estou preocupado, vou ter que fazer algumas ligações aqui. Aí o que acontece? Essa manutenção desse muro verde é do proprietário manter a condição, como se fosse quase uma coisa estrutural do imóvel, É. ou não? É vivo, é do dia a dia, é o inquilino? É do proprietário, no É caso. do proprietário? É. Ah, então é diferente. É diferente. Do exemplo da calha. É do proprietário Por porque quê? é da estrutura do imóvel. Então, É mesmo sendo uma decorativo. planta, um jardim, É. do proprietário? É estrutural? Nesse caso, sim. Ok, Tá? ok. Mas assim, é discutível isso aí. Tá. É discutível isso aí. Isso aí é discutível porque o inquilino alugou nessa condição. Ok. Tá? Ok. Isso aí pode ser discutível. Agora, um exemplo muito comum. Tá? Isso é discutível e tem mercados que tratam de formas diferentes. Por exemplo, é engraçado que tem mercados, por exemplo, que se adaptam. Tá? Uhum. Por exemplo, no Nordeste, é muito comum o cara colocar ar-condicionado. Ok. Tá? O cara coloca o ar-condicionado lá. Aqui no Sudeste, aqui, o cara colocou um ar-condicionado no imóvel, que eu vejo, pô, legal, valorizou meu imóvel, o cara pôs o ar-condicionado, Uhum. né? Lá, eles falam pro cara, quando ir embora, leva o ar-condicionado. Leva o ar-condicionado? Leva o Qual o ar-condicionado. motivo? Manutenção, Ah, infiltração, entendi. entendeu? Ao furar, manter aquelas Furar, estruturas, manter a né? estrutura. E ele tem que voltar, né? Tampar Voltar o furo, tudo. consertar tudo. Entendeu? Então são coisas que variam muito de região para região. Tela de proteção. Tela de proteção é uma coisa muito complexa. Porque tela de proteção tem validade. O cara colocou tela de proteção porque ele tinha filho. Tá? Aí, na hora de sair, ele não tirou a tela de proteção. Mudou uma pessoa para lá, né? E sofreu um acidente com a tela de proteção. Quem que é a culpa? Olha que caso sensível. Que Entendeu? caso delicado. Não é? Então, assim, tela de proteção. O inquilino saiu, manda o inquilino tirar tudo. Para deixar Tudo pouco. O inquilino que for mudar novo, ele não tem obrigação. Ele às vezes não quer. Às vezes até olha o imóvel lá e fala assim: não quero essa telha, não quero essa telha de proteção. Não. Eu não tenho filho. Esteticamente, né? Eu não tenho Esteticamente filho. também. Hum. Olha, você tocou num assunto muito bom. Inclusive, você falou isso no início da entrevista, que é a questão. Se você falou do prazo de validade. Porque eu posso colocar uma tela, eu não sei a duração, tem vários modelos, entre 4 a 7 anos, digamos assim, Isso. né? Tá nessa margem. Uhum. Eu não sei quanto tempo colocou. Quanto tempo o inquilino ficou lá, Exatamente. não significa que foi o mesmo tempo que ele instalou a tela lá. Isso. Então pode ter essa variação e ela tá frágil, ou vai apodrecendo, ou perdendo o nó, e aí pode acontecer isso. Olha como faz todo sentido com esses exemplos do dia a dia, isso que você falou. Deixa eu te contar um caso interessante. Um cara, olha só como é que vistoria envolve muita coisa, né? Um imóvel acho que era um imóvel grande, de 100 e tantos metros, no litoral, o cara colocou, sem pedir autorização, sentou tela de proteção no imóvel inteiro, inclusive na varanda. Era uma pedra de mármore, eu acho que era um mármore. O cara furou o mármore, o cara furou toda a pedra de mármore para colocar o gancho e colocar a tela de proteção. Entendeu? Danificou a pedra, Danificou a pedra e para pôr o gancho. Aí na hora de sair... Na hora de sair, olha para você como é que são as coisas, né? Na hora de sair, o vistorador olhou aquilo lá e falou assim, tem que remover o gancho, né? Só remover isso aqui, o vistorador. Ele olhou, não, você remove a tela, né? Beleza. O vistorador olhou, o vistorador não era um vistorador sênior e tal, né? Ele só mandou remover. Beleza. O proprietário foi lá no imóvel e falou assim, não, eu não quero esses buracos aqui, não. Não, eu quero... Trocar a pedra. 40 mil reais. Trocar todas as pedras de todos os cômodos do imóvel. 40 mil reais para trocar.
Se eu não me engano, ficou mais ou menos isso. Por isso, a importância de um bom laudo de entrada, uma boa orientação, Uma a boa profissionalização. profissionalização do vistoriador. Isso, Instrução para o cara. Não é assim um entra e sai, assim. Não é um achismo. Não é. Treinamento é muito importante para o vistoriador. Não é só ferramenta de trabalho. Não é só, é muito. Tá muito além, porque tem o valor intangível também. você tocou num pontos intangíveis. Nós estamos falando da relação de conflito, não é conflito assim, é de alinhamento de interesses e acordos, né? Então, quando eu for fazer o mudo para um imóvel, eu tenho que entregar naquela real condição que eu encontrei. Mas tem também uma questão muito sensível, que é uma questão cultural também, Arnaldo, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, que é uma questão comercial, porque hoje em dia as pessoas também, claro que você tem que zelar sobre o seu patrimônio, mas também uma mancha de um mosquito que estava me incomodando à noite, eu dei um tapa na parede, ele ficou uma perninha lá na coisa. Você tem que pintar uma parede toda, porque o pessoal não está muito intransigente com isso, não. Para uma boa relação, lembrando que eu sou um proprietário do imóvel, um inquilino, eu vou utilizar aquilo mais vezes com mais pessoas. Isso vai dizer também o tempo que ela vai ficar lá, a questão financeira que eu vou ter ou não. Será que eu concordo com você com a minúcia de uma vistoria, mas o pessoal não está muito intransigente com isso, não? Assim, Tá. será que uma boa conversa, às vezes, assim, ó, você já ficou aqui, já teve esse lucro aqui, já teve essa situação, você já, né, um acordo também não evitaria tantos conflitos, inclusive judiciais, nessa Sim, sim. situação, Arnaldo? Sim, Capanema. Eu já vi isso acontecer, tá? Eu já vi o historiador cancelar, recusar a vistoria por conta disso, tá? Justamente disso, porque tinha insetos pintados junto e o cara teve que pintar de novo. Isso causa um estresse monstruoso. Se você for hoje em qualquer desses sites de reclamações de consumidor, tenha curiosidade. Você tenha curiosidade de entrar no site de qualquer site aí de reclamação de consumidor, qualquer aí. Vai lá, reclamação sobre vistoria de imóveis. Você vai ver o recorde que tem de reclamações do mercado imobiliário em si. Você vai ver o tanto de reclamação relacionado à vistoria de imóveis que tem lá. E é possível diminuir isso? É. É possível diminuir esse estresse? É. E a regra é tão simples de ser evitada, você fazer uma vistoria bem feita. O cara, ele tem como contestar a vistoria. Se você der mecanismos para ele, onde ele tem lá facilidades que ele pode ir lá abrir um sistema com o próprio celular, o WhatsApp, ele mesmo registra lá, olha, orientação, transparência. O consumidor só pede isso. O consumidor hoje ele está traumatizado. Ele pede mais transparência no processo. Se ele for lá, olha, eu achei aqui, olha, você vai entrar no seu imóvel, não esqueça, verifique o laudo de vistoria que você está recebendo, está no seu celular aí, leia, verifique se está tudo certinho, você tem 5 dias, ou 15, ou 10 dias, verifique, porque depois você vai ter problema. Encontrou alguma divergência, alguma não conformidade, alguma, né? Entre, registre nesse sistema, nesse link que eu estou te mandando. Se você tem um sistema, se você tem um WhatsApp, se você tem um e-mail, registre isso lá. Registrou, vai cair para a sua imobiliária lá, para a sua empresa. Guarde isso como registro. Registre, porque tem um problema também. Algumas empresas, o cara reclama. Isso aí isso é muito grave. O cara reclama depois de 2 anos. O cara vai sair, mas eu reclamei isso. Não tá registrado aqui, não. Nossa, isso é um caos, sabe? Isso é muito ruim. Isso é muito ruim pro Não cara. documentou, Não né? documentou. Então registra, cara, deixa tudo documentado, deixa tudo, né, transparente pro inquilino, deixa esse processo mais fácil para ele. Aí sim, aí eu tenho certeza que quando tiver um pernilongo lá pintado, ele
vai pintar de novo. Ele vai reconhecer, né? Porque eu tenho muito contato, né? A Devlos, ela como nasceu com o aplicativo de vistoria, e a gente tem muito contato com o departamento de desocupação de imóveis. É um departamento que nos agradece muito, porque a gente reduz conflito, tá? A vistoria digital, ela nasceu para reduzir conflito. E Capanema, a gente não, esse podcast não dá, mas se eu for te contar os conflitos que eu já presenciei, A gente já quer. deu polícia. A gente quer. A gente quer. Agora o barraco tá formado. Vamos pra polêmica, pros cortes do programa. Já deu. Me conta um então, Arnaldo. Lógico, sem citar nomes, mas se tivesse um troféu assim do BO da vistoria na sua trajetória, o que seria lógico que a pessoa ser baseada em fatos não reais, tá? Não, eu já vi vários, assim, o mais tenso, assim, foi do cara tirar a arma, né, tentar matar mesmo. Tentar matar quem? Tentar. O vistoriador? Não, o cara da desocupação, a pessoa da Meu desocupação. Deus. Porque ele estava lá no trabalho dele questionando a cobrança. Porque é o seguinte, Capanema, a gente até entende que são momentos. Tem desocupação e tem vários momentos. E realmente a gente tem situações que a gente até. Como eu desenvolvi o sistema, e eu fui para campo, né, para homologar o sistema, e eu presenciei cenas muito, muito tristes. Cenas de pessoas que perderam o emprego. Na pandemia, então, gente, eu presenciei cada coisa muito triste. Pessoas com filhos que perderam o emprego e não tinham mais condições de pagar o aluguel, né? Mas eu presenciei, principalmente comercial. Presenciei muito. Foi uma fase difícil pro Muito comercial, né? difícil. E presenciei também pessoas que não tinham razão nenhuma. Sabe? Essas pessoas que eram grosseiras, que não tinham razão, que realmente não tinham. Fizeram coisa que não deviam no imóvel e agora não queriam pagar né? Não queriam pagar pelo que fizeram. Uhum. Responsabilidade, Às né? vezes, justamente. E perderam razão total. E foi emoção. E eu já vi cenas de quebrar a mesa, né? De entrar armado, né? Ameaçar o cara. Cara, cenas assim horríveis. De chamar a polícia. Que poderia ter sido contornada com uma boa conversa, com uma boa regra registrada, Com uma tudo boa claro, né? transparência de orientação. Tá? E também com... Existe uma imobiliária em São Paulo que eu acho um procedimento até interessante que eles fazem. Eu falo sempre isso em algumas palestras que eu dou, e aí algumas imobiliárias falam para mim, mas isso é muito custoso. Aí eu pergunto, o que é mais caro? É caro eu perder essa é o judicializar ou gastar um pouco mais com esse processo? O que eles fazem? Eles fazem a pré-vistoria na saída. O cara notificou a saída. Ok. Que é orientação contratual, né? O cara quer sair, ele tem que notificar 30 dias antes. É a orientação contratual. Chegou a notificação lá, eu tenho 30 dias para fazer. O que ele faz? Ele manda um processo para o setor de vistoria, o setor de vistoria vai lá, agira com o inquilino, para ir lá, olha, eu vou aí fazer uma pré-vistoria. O que é essa pré-vistoria? Eu vou te orientar, olha, eu tô aqui para te orientar. Você leu sua vistoria, quando você entrou há 2 anos atrás? Eu trouxe uma cópia dela para você aqui, para te ajudar. Vou te ajudar, olha aqui, tá vendo isso aqui? Isso aqui vai ser te cobrado. Isso aqui também você tem que arrumar. Você tem prestador? Tem uns contatos aqui. Você tem isso aqui? Isso aqui vai ser cobrado de você. É uma como se diz, tentando baixar um pouco o trauma que possa ir para a imobiliária. Arnaldo, isso é sensacional. Você tocou no assunto, parabéns para essa empresa que você citou como exemplo. E fique também como outros exemplos, não só esse, né, que tem muitas soluções imobiliárias no nosso mercado, mas você tocou num ponto que eu acho fundamental, que é o seguinte:
no ato de uma contratação, eu tenho que ter uma boa relação, porque, como eu falei lá no início, e você frisou muito bem, eu vou usar isso mais vezes. Se eu estou morando de aluguel, talvez eu vou comprar um imóvel, mas eu vou ficar um período da minha vida alugando, ou vou indicar para alguém, um parente meu vai alugar. Tem que ter uma boa relação. Quando você cita esse exemplo, eu consigo ver uma relação de respeito no inquilino que fez uma contratação de serviço pela imobiliária. Ela está me ajudando nisso, isso é muito bom, É. porque às vezes, é igual o conflito que você falou, é isso mesmo, porque né, eu perdi o laudo, eu não sei o que aconteceu, eu não sei com quem chamar, aí deixa no último dia o estresse, está lá em cima, não é? É. Tudo acumulando, então aquilo vai ficar um corte na relação das pessoas com aquela empresa. E eu não procuro aquele corte, eu procuro sarar o corte, ou seja, evitar que eu me machuque de novo. Quando você fala isso, isso é muito bacana, muito bacana. Tomara que outras empresas também sigam esse exemplo, assim, que é um cuidado, né? Tem que cuidar bem dos nossos inquilinos, dos proprietários das empresas e dos nossos clientes. Parabéns também, mais uma vez, pela Dévolos também com essa preocupação. Nós vamos fazer um mergulho agora na solução da empresa, que é se cuidar desse processo tão delicado e tão precioso que é a vistoria de imóveis no processo de locação imobiliária no Brasil. E eu gostaria também de falar, por falar em cuidar, de agradecer de empresas que cuidam da gente, cuida do Selfie com o Mercado. Eu queria mandar um forte abraço os patrocinadores, para o Cicobi Imob, para Arbitralis, Alpop, para Rentzap, para Jair Amintas Net Imóveis, para Conte Imóveis, para Autêntica Business, empresas sensacionais que estão presentes e cuidando também, proporcionando que o Selfie com o Mercado atinja níveis de entrevista como essa e também que chegue informações valiosíssimas para o nosso público. E por falar em empresas cuidadoras, eu queria agora, Arnaldo, que você falasse um pouquinho da sua empresa. O que a Dévolos propõe dentro de todos esses cenários que a gente conversou aqui hoje, como que é o serviço dela, quais são as soluções, as entregas que ela propôs, baseado nessa vasta experiência que você tem no mercado imobiliário de locações. Bom, a Dévolos era pioneira, né, no Brasil para um aplicativo de vistoria de imóveis, né? Nasceu em 2012, né? Como eu te disse. A gente evoluiu muito, a gente tem hoje, é o principal case do mercado hoje, né? A gente está no Brasil inteiro hoje, as maiores imobiliárias do Brasil hoje utilizam a nossa solução. A gente tem essa segurança em dizer que é uma das soluções mais seguras e confiáveis do Brasil, porque isso não é de hoje, né, Capanema? A gente, como empreendedor, a gente sabe que a tecnologia, ela nasceu naquela época e ela vai evoluindo, né? A gente sofreu muito porque o negócio escalou, vai escalando e vai sofrendo, né? Até chegar à maturidade que chegou a Dévolos. Hoje a gente tem uma ferramenta que traz tranquilidade para os nossos clientes. Então, assim, a gente sabe que chega às 6, 5 horas da tarde, o Brasil inteiro baixa vistorias nos computadores e eu posso dormir tranquilo, eu posso desligar meu telefone, eu sei que todas as vistorias vão ser baixadas nos computadores das imobiliárias, né? Todos os meus clientes vão ter suas vistorias, porque igual a gente estava conversando, existe uma esteira, né? E de locação. É o contrato e a vistoria. Elas andam juntas, né? Eu não posso só entregar o contrato sem entregar a vistoria. Então, eu não posso deixar meu cliente esperando o contrato lá para assinar, faltando a vistoria. E eu não posso falar assim, falta a Dévolos. Não, a gente tem essa responsabilidade, então eu tenho segurança em oferecer. E a gente agora, qual que é a ideia da Dévolos hoje? É trazer velocidade, tá? Esse é o principal, é o core da Dévolos hoje. É trazer velocidade a esse processo para o mercado imobiliário. Trazer velocidade é permitir que os vistoriadores consigam fazer vistorias cada vez mais rápido, com qualidade e segurança, tá? Então, diante disso, a gente está agora usando IA, né?
A gente teve a oportunidade, eu tive a oportunidade de te mostrar no Rio de Janeiro, no nosso último encontro, né? Quando a gente fala de IA, né, de IA para vistoria, é, a gente agora está usando. Quando me falaram assim, Arnaldo, mas você não vai desenvolver nada de IA, né, para Dévolos, né? Eu tive muito cuidado, sabe, Capanema, em pensar em algo. Porque eu não queria pensar em lançar algo que fosse mais um trabalho. Porque a gente está falando de um processo que tem que ser rápido, Uhum. né? Eu não vou fazer um negócio, tá, o meu aplicativo ele filma aqui, né, e já identifica um monte de coisa, mas ele leva, para fazer esse processo todo, ele leva 1 hora para processar tudo. Cara, isso não resolve, né? A tecnologia, ela tem que resolver, né? Se eu invisto numa tecnologia que trouxe mais um problema, isso não é tecnologia para mim, isso não é solução, tá? Foi o que nós pensamos. Então, vou iniciar com um negócio, então. Vou iniciar com a parte de áudio inteligente. Então, a gente está usando uma API de IA que permite que o vistoriador só dite, ele vai ditar, né? Ele vai ditar o ambiente. Então, assim, voltando aos tempos do gravador, né? E curioso, que eu não sei se eu te contei isso. A imobiliária, uma das primeiras, se eu não me engano, a primeira cliente minha aqui em Belo Horizonte, tá? Ela usava gravador. Tinha vários gravadorzinhos assim. O cara saía com o gravador, né, na rua, o vistoriador, aí voltava, aí tinha umas meninas, colocava O o fone para fone, transcrever? ia escutando e digitando no Word. Assim era feita a vistoria deles. Hoje nós voltamos, só que agora como é que funciona? Você vai com o celular, abre o nosso aplicativo, aí você vai ditando, né, o ambiente. Então você entrou nesse ambiente aqui, você vai ditando. Por exemplo, piso de porcelanato na cor bege em bom estado, parede de alvenaria com pintura em látex na cor branco gelo, teto de gesso rebaixado. Você vai ditando o ambiente inteiro, você vai andando pelo ambiente ditando. O próprio sistema cria todos os ambientes para você sozinho. Ele já faz tudo para você. Arnaldo, mas é o mesmo que você clicar no microfone aqui e digitar? Não. É uma inteligência. Então, se você digitar aqui, carro, 4 portas, isso não é vistoria, não. Ele já faz. Ele tem um contexto por trás. Ele elimina, né? Ele só entende o que é vistoria. Tem um contexto inteligente por trás. Se você digitar, ele esquece, ele bloqueia. Se você colocar assim, parede de... Ele barra. Ele é um listener. Que ele percebe Ele isso. percebe. É inteligente. Ele sabe o que tá entendendo, né? E detalhe, pessoal, é beta, né? Então, assim, a gente tá melhorando ele. Como inteligência, né? É como uma criança. Então é próprio de vocês. Vocês estão desenvolvendo para a solução, a gente está desenvolvendo da Dévolos. para a solução da Dévolos. Tá. O contexto é todo nosso. Ok. Tá? E é como se fosse uma criança, Capanema. A gente tá ensinando ele a andar, né? Ele tá aprendendo as primeiras palavras, já entende o que é uma tomada, o que é uma pintura, e já entende as coisas, né? Às vezes ele erra, a gente já pega os erros dele, a gente já cataloga esses erros e coloca nele de novo com os acertos, e assim vai, né? Até chegar que ele já vai virar um adolescente, né? É assim que funciona a inteligência artificial. E ele vai virar um adulto, né? Aí vai virar um cara sênior que profissional de destaque, né? O futuro da inteligência artificial, o futuro da vistoria, posso aqui falar né, com toda certeza, que é uma câmera que vai chegar, tá? E vai 360 e vai pegar tudo. A própria imagem, a leitura de imagem na descrição de laudo, né? Já vai pegar tudo, tá? Só que isso tá um pouco longe ainda. Não vou dizer longe, porque longe para a tecnologia hoje não é, sabe? Mas hoje ainda não é possível, tá?
Por questão de processamento, tá, talvez daqui a alguns anos, talvez seja possível, a gente já está nesse radar, já está com, A né? Devlos já está Com certeza. monitorando essas Já, tendências, já né? fizemos testes com isso várias vezes, tá? Mas tá, existe muitas falhas, né? Porque tem questão de iluminação, ela não entende direito, por exemplo. Você tem uma iluminação, você aponta a câmera para uma pintura branca, dependendo da iluminação, ela fala que é bege. Ah, você tocou num ponto importantíssimo. Você está falando de tecnologia, de IA. Parabéns pelo cuidado que você abordou também. Não é só, tá tendo uma solução, aplicar a solução, A né? gente está falando. Numa entrevista com o Rafael Nader aqui, o VP do OLX, ele falou uma coisa sensacional. Falou assim, Capanema, tem tecnologias que estão sendo propostas por um problema que ainda nem existe. Então a gente fica Exatamente. querendo, não, tem que aplicar, tem que colocar, porque está todo Não é uma mundo colocando. obrigação, né? Isso é muito bom. E a gente está falando de um laudo de vistoria, né, Cavanhaque? A gente está falando de uma coisa que vai gerar um documento depois. Então, você vai aplicar uma parede. A IA falou lá que. Esses dias eu peguei uma solução que ela fosse a pintura clara. E a pintura. Tá vendo? Assim, e isso aí é uma irresponsabilidade até. Você vai gerar um laudo que uma IA fala que a pintura branca fala que a pintura é bege. Tá. Tem aí o lado também que é uma composição, né, Arnaldo? E você falou isso muito bem no decorrer dessa entrevista, e também eu percebo que a empresa, a Devlos, tem esse cuidado, que tudo bem, nós estamos falando de uma empresa de tecnologia, ok? Mas também uma empresa de pessoas. Sim. Porque para aferir, quando você falou, a IA tem que ter, é como se fosse uma criança. Todo tempo você cita uma comparação humana a isso, e alguém para educar uma criança não é um outro IA que é uma criança, é uma pessoa que já percorreu aquela trajetória, que já teve aquelas idades, aquelas dificuldades, aquelas facilidades para compor. Então tem uma parte aí também, não dá para fazer uma ruptura total, né? Não. Até mesmo num conflito, talvez um bate-papo, a pessoa até fala assim, não vou me atritar com um detalhe uma poeira em cima de um rodapé. Aí convenhamos, né? Ainda mais num Brasil igual esse, gigantesco, Capanema. Tem a Devlos, ela foi construída, a arquitetura dela, ela foi construída para que você configure o seu linguajar dentro dela, só para você ter ideia. Então, assim, lá no Nordeste e no Norte, você não precisa usar o linguajar daqui do Sudeste. Você mesmo lá, os vistoriadores, o linguajar que você costuma usar lá, você coloca lá. Não sei se você lembra, aqui em Belo Horizonte, o terceiro quarto pequeno, que era você lembra? Era 2 quartos e dois quartos e um escritório. Você lembra de que antigamente era 2 quartos? Meu quarto é 2 quartos e um escritório. Tinha um Era termo. um quarto menor, quase um um DCE, assim, adaptado, né? Isso. Lá em Fortaleza é 2 quartos e um gabinete. Gabinete. Que é a representação da mesma coisa, né? Que é a representação da mesma coisa. Então, assim, são termos, os termos mudam, né? Cada região pede, né? Cada região muda, né? A porta, aquela parte lateral da porta e portal, né? Tem outros nomes em outras regiões, né? Então, assim, isso foi legal na Devlos, que a gente não deixou isso fixo. A gente deu uma ideia, né? Lá dentro tem uma ideia do que é, mas você pode mudar tudo. Você pode colocar tudo com o linguajar que está na sua região. Isso é legal porque você não precisa... A curva de aprendizado fica muito menor. Então, a gente não deixa deixa regionalizar o negócio, né? Você usa o termo que você está acostumado. Personaliza, né? Mais autêntico. Mais né? autêntico. Você está lá no Pará, que você usa um termo na sua região,
você usa o sistema com esse termo, continua usando com esse termo, que é o que o seu inquilino vai entender, que o seu proprietário vai entender, que a sua imobiliária vai entender. Facilita o entendimento, como você citou bem, essa palavra é Ah, muito boa, é, porque quando eu entendo, eu consigo me conectar com mais facilidade. E exatamente. por falar em entendimento e conexão, ó, eu vou te falar uma coisa, dá vontade de estender essa vistoria aqui por outros episódios também. Nós vamos conversar, pensa aqui uma pré-vistoria de conhecimento. Nós vamos dar baixa nessa saída aqui hoje. Olha só, eu queria que você, meu amigo, primeiro, muito obrigado por sua participação. Dá vontade da gente conversar aqui o tempo inteiro. Tem muita coisa para perguntar, tem muito critério que a gente poderia aferir aqui. Espero encontrá-lo mais vezes aqui no Selfie com o Mercado. Mas eu queria que, para finalizar, para a nossa audiência, que você agora, nós vamos fazer aquela pergunta para a nossa câmera da suíte. Mas antes de perguntar, eu queria agradecer mais uma vez a sua presença, o seu conhecimento, dar os parabéns para a Dévolos, para a empresa, para toda a equipe, né? Que uma empresa também tem toda uma equipe por trás assim que faz esse Sim. desenvolvimento, essa entrega é necessário para o desenvolvimento, para a formação de cultura do mercado imobiliário. Então tenha você esse conhecimento que a empresa também ajudou, contribuiu na aculturação do bem fazer no mercado imobiliário, principalmente no locação, que é tão sensível e necessário, né? Então, a É. nossa câmera da suíte, eu gostaria que você olhasse para a nossa câmera de suíte. Cadê a nossa câmera de suíte? O nosso convidado especial, para a gente encerrar o programa de hoje, aqui com o nosso amigo Arnaldo. Câmera da suíte, Arnaldo. Dá uma olhadinha ali para a nossa câmera da suíte. É isso! Agora sim. Ó, Obrigado. nós falamos de vistoria, no processo de entrada e o processo de saída, né? Do cuidado que você tem ao relatar, ao registrar o início e a importância de se registrar o final de uma trajetória no momento de locação. Eu queria que você olhasse para a nossa câmera da suíte e respondesse. Na sua vida, Arnaldo, e na sua jornada profissional, quais foram os registros mais importantes que você considera ter realizado? Tanto nas suas conquistas profissionais, quanto nas suas conquistas pessoais. O que, Arnaldo, do ponto de vista humano e profissional, você acha essencial deixar registrado nas nossas vidas? Quando a gente é empreendedor, existe sempre uma pergunta. Quando você sai do convencional, né, que é o CLT, e vai empreender, de- existe a primeira fase, que é desenvolver o produto. Depois que você desenvolve o produto, você vai vender o produto, né? Aí vem aquela pergunta: será que alguém vai querer comprar esse produto? Né? Quem vai querer comprar esse produto? E será que eu consigo vender esse produto? Eu sou técnico, né? Minha formação é técnica. Será que eu vou conseguir aprender? E, a necessidade faz o homem, né? Como dizia meu pai. Eu me descobri um grande vendedor. Saí, peguei minha mochila como um grande mineiro, pus a vitrola, né, nas costas, saí pelo Brasil afora, bater nas portas, fiz muito escritório em cafés pelo Brasil afora. E quando eu escuto os donos de imobiliária ou as pessoas que trabalham em imobiliárias relatarem para mim, sorrindo, que eu mudei a vida delas, é até um pouco de exagero, tá, gente? Assim, eles falarem isso, mas que eu mudei o trabalho delas, assim, que antes, é porque, para quem não entende, para quem tá abrindo, chegando no mercado imobiliário agora, não entendia como era feita a vistoria antes, não consegue enxergar isso, mas era feito no papel, né? Era feito com a máquina fotográfica, era 72 horas para entregar uma vistoria para o inquilino. E quando a gente enxerga uma pessoa falando isso e, e, e a gente se emociona, porque a gente vê que aquilo que você fez, né, valeu a pena, né? Valeu, você pensou naquilo, você, né, desenvolveu aquilo e você acertou. A gente erra às vezes, nem todo mundo acerta. Eu li um livro uma vez que ele falava assim que
O sucesso ele não está sempre, né, ligado à sorte, tá? Tá a sorte, a sua a necessidade a sua força de vontade, né? Tem vários fatores, não é só sorte não. E uma outra coisa para encerrar, uma coisa muito importante, Capanema, que eu queria relatar aqui, é uma coisa que eu nunca falei para ninguém, tá? Eu sou de Montes Claros, norte de Minas, nasci lá, fui criado lá e tal. E uma coisa que muito me marcou foi quando eu fui passar férias em Montes Claros e eu fui na imobiliária lá. Assim, foi, nem sei, nem lembro o motivo que eu fui lá e eles estavam usando a Dévolos, né? E eu cheguei e falei assim, não não, eu sou daqui de Montes Claros. Ah, esse sistema é meu. Mas como assim, né? Esse sistema foi eu que desenvolvi. Eu pensei, mas como assim? Sai daqui? É, eu sou daqui. Mas esse sistema é de São Paulo, é. Mas eu nasci aqui. Isso pra mim foi muito importante. Como empreendedor, a gente fica bem satisfeito, né? Meu amigo Arnaldo, muitíssimo obrigado. Imagina, cara. A satisfação é toda nossa, porque a gente vê verdade nas suas palavras. A gente também fica emocionados quando um empresário, um empreendedor desenvolve uma trajetória com entrega, com resultado, e é reconhecido. E nem sempre o reconhecimento é um prêmio, é uma Exatamente. postagem, é uma evidência tão grande, né? É um estádio cheio. Às vezes é voltar à sua origem e ver que o seu trabalho deu tantas voltas, mas nunca esqueceu do lugar onde que você partiu, nunca esqueceu da vistoria de entrada. Exatamente. Meu amigo, meus queridos e queridas vistoriadores, desenvolvimento, tecnologia, autenticidade, verdade, tudo isso passa aqui pelo Selfie com Mercado. Eu agradeço a vocês pela audiência, por mais uma vez estar conosco nessa jornada em busca de um mercado imobiliário melhor para todos. Meu muito obrigado e vamos em frente. Arnaldo, mais uma vez, agradeço a sua participação, agradeço a participação da Dévolos aqui no Selfie com Mercado e vamos compartilhar conhecimento e levar toda essa informação e utilizar também o serviço de empresas que propõem autenticidade, solução e rentabilidade nas nossas operações para o crescimento e desenvolvimento do nosso mercado imobiliário. Mais uma vez, muito obrigado a todos vocês. Arnaldo, muito obrigado por estar presente no Selfie com Mercado. Obrigado a você, Gabriela.